caríssimos, sejam bem-vindos ao canal Reformando uma Nação. Nós existimos para inflamar uma paixão pela glória de Deus, a soberania de Deus, a suficiência da sua palavra, para a alegria de todo o povo em Angola, em África, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, promovendo o cristianismo bíblico em Angola. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós vivemos num mundo onde o sincretismo está a tomar conta da igreja. E independentemente das dificuldades ou das circunstâncias que cristãos hoje em dia, principalmente em África, está a passar, tem a tendência de correr a coisas que não são bíblicas para a resolução de problemas. Mas, caríssimos irmãos, eu tenho uma mensagem a dizer que a Bíblia é suficiente, a Bíblia é autoritária, a Bíblia é inerente. Não há nada acima ou abaixo da Bíblia. João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os pela verdade, tua palavra é verdade. Por isso, irmãos, a Bíblia deve impactar do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente age com as situações à nossa frente. E hoje nós vamos falar sobre o tema cristianismo bíblico. E acreditamos que este tema é vasto e nós vamos focar simplesmente em três questões. A primeira é o que é o cristianismo bíblico e o porquê que é importante a gente abraçar o cristianismo bíblico e como ou qual é o impacto do cristianismo bíblico para a igreja. Então, caríssimos, para melhor entendermos acerca deste tema, o cristianismo bíblico, eu tenho um prazer de estar aqui com um grande amigo, companheiro, Jorge Paulo. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu irmão. É um prazer, uma alegria poder estar aqui e falar desse tema tão abrangente e tão importante também, sobretudo nesta era da igreja. Então, estou grato pelo convite e muito obrigado. Nada, é um grande prazer, irmão. Sei que você é um irmão casado e ocupado, então é um grande privilégio ter você aqui. Então, irmão, para nos ajudar, eu gostaria de pedir que o irmão nos ajude a entender o que é o cristianismo bíblico. Perdão. Falar sobre o cristianismo bíblico, precisamos olhar para essa questão e identificar os dois elementos que nessa questão estão contidos, que é cristianismo e bíblico. Exatamente. Só analisando de maneira isolada essas questões poderemos ter uma maior compreensão sobre essa questão. Então, cristianismo. Acredito que para os nossos ouvintes essa não é uma palavra nova. Cristianismo refere-se ao conjunto de, convicções e práticas baseadas no Senhor Jesus e na sua palavra, nas instruções que Ele deixou para a sua igreja. Exatamente. E falar sobre bíblico. Bíblico refere-se à Bíblia, refere-se às Escrituras, refere-se ao manual de fé e prática que o Senhor deixou e instruiu os apóstolos para que escrevessem as Escrituras para a sua igreja. Exatamente. Para que, por meio dela, pudéssemos ser plenamente equipados e preparados para toda boa obra. Amém. Então, muito obrigado. Então, definir o cristianismo bíblico é dizer, é o conjunto de convicções, de práticas, eu diria que é o estilo de vida baseado na Bíblia. De uma maneira mais resumida, baseado nas instruções que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja e assim como a palavra que os apóstolos depois escreveram para que por meio dela pudéssemos andar como o Senhor Jesus me mandou. Amém, amém. Está tão claro. Muito obrigado, irmão. Então, e com esta ideia, eu gostaria que o irmão nos dissesse, então, por que é importante
por que é importante de nós abraçarmos o cristianismo bíblico? Por que é tão, mas tão importante? Bem, abraçarmos o cristianismo bíblico é importante porque diria que o cristianismo bíblico é o único cristianismo. Se nós dissermos que somos cristãos e não temos a Bíblia como nosso padrão, como nosso manual de vida, então alguma coisa está errada com o nosso cristianismo. Então é importante nós abraçarmos o cristianismo bíblico. Para melhor esclarecer aos nossos ouvintes, eu vou fazer uma referência ao Sermão do Monte. Quando o Senhor Jesus estava a definir sobre o que é ser um cristão, quais são as características de um cristão, de um verdadeiro cristão, ele termina, no primeiro capítulo 5, ele termina com a frase, ou com os, diria, adjetivos, dizendo que vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. E ele diz que se o sal perder o seu sabor, para que serve? Não serve para mais nada senão ser pisado pelos homens. Ou seja, é importante nós abraçarmos o cristianismo bíblico porque é o único cristianismo que representa de maneira fiel Deus na terra. O cristão ou o cristianismo é a única religião que declama defender ou adorar um Deus vivo. Amém. Como tal, então, o cristão tem a responsabilidade de viver de modo a representar de maneira fiel esse Deus que clama adorar aqui na terra. Então, é impossível nós estimarmos demais a importância de um cristianismo bíblico, porque é este que fez com que os cristãos de Antioquia fossem chamados de cristãos, porque eles viviam de modos, como Cristo viveu, de modo que as pessoas que olhavam para eles, eles se lembravam de Jesus Cristo quando viveu aqui na Terra. Então, só é possível nós vivermos um cristianismo bíblico se nós olhamos para a Bíblia como a nossa única e suficiente a instrução para todas as questões de vida. Algumas pessoas dizem que a Bíblia não fala de tudo. Por exemplo, a questão de desporto ou a vestimenta, embora que fala de vestimenta, o apóstolo Paulo falou a Timóteo de como é que as mulheres devem vestir. Ou, por exemplo, qual é o tipo de carro que você tem que possuir. Qual é o tipo de carro que deve possuir. Mas existe um princípio que pode nos ajudar, é que a Bíblia, apesar da Bíblia não falar sobre tudo, ou seja, não falar de todas as coisas, a Bíblia fala acerca de todas as coisas, ou seja, as Escrituras nos dão princípios que nos ajudam a compreender qual é a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, acredito que é isso que nós podemos dizer, que por isso é que é importante vivermos um cristianismo bíblico. Ok. Muito obrigado, irmão. Eu acho que os ouvintes vão concordar e é muito importante a gente viver esse cristianismo bíblico, porque também Jesus, ele na sua palavra, nos diz que é por intermédio da sua palavra que nós podemos conhecer Jesus e diz também, se nós permanecer nos mandamentos de Cristo, realmente somos os seus discípulos. Amém. Então, muito obrigado, irmão. Então, para a última questão irmão, qual é o impacto, ou como deve ser o impacto do cristianismo bíblico na igreja de hoje, na igreja de Cristo hoje? Qual é o impacto, ou qual é os impactos visíveis que nós podemos ver numa igreja bíblica de hoje? Novamente vou fazer referência ao Sermão do Monte. Depois do Senhor Jesus atribuir aos discípulos as qualidades de sal e luz, o versículo 16 do capítulo 5, o Senhor diz assim que brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está nos céus. E refere-se ao impacto que a igreja ou o cristão deve ter, tanto dentro, no seio da igreja, como fora, ou seja, na sociedade. Então, vivendo um cristianismo de acordo às Escrituras, poderemos servir de encorajamento ou de luz e sal, tanto dentro da igreja,
como na sociedade. O impacto aliás, o cristão é a única esperança do mundo. Amém. O cristão é a única pessoa, por causa da obra que Deus fez no seu coração, porque precisamos entender que o cristianismo não é uma questão de conformidade, de dizer que não, agora sou cristão. É algo que Deus começa no coração do homem, que Ele faz na vida dessa pessoa, que ele já não pode ser outra pessoa. É uma transformação completa. De tal modo que Deus preserva a sociedade por causa da conduta, do comportamento, das convicções do cristão. Ele, por causa do Espírito Santo que nele habita, ele não consegue viver em corrupção, não consegue viver em pecado ou viver de maneira que desonra a Deus. Então, a sua vida vai servir tanto de encorajamento para o seu irmão na igreja, como também para a sociedade em si, para o governo e para outras instituições. O que o irmão aqui, o irmão Paulo, acabou de dizer, uma das coisas que é muito importante para a igreja entender é o impacto da palavra no púlpito. A igreja deve somente pregar a palavra. Amém. O exemplo perfeito que nós temos é a carta que Paulo escreveu para Timóteo. Ele disse, pregue a palavra. Amém. E a igreja hoje deve abraçar a suficiência da palavra de Deus. Amém. Um exemplo perfeito que temos nas Escrituras é João 6. Quando Jesus perguntou a Pedro, tu também vais me abandonar? O que é que Pedro respondeu? Senhor, aonde irei se tu tens a palavra da vida eterna? Amém. Então, essa é uma das coisas que a igreja de Cristo em Angola e em África devemos abraçar. Amém. Muito obrigado. Então, espero que os irmãos, meu caríssimo do outro lado, estão a ser abençoados da mesma forma que eu estou a ser abençoado com a presença do meu irmão aqui. Então, para terminarmos, Jorge, qual a mensagem que tu tens para a igreja de Cristo em Angola, em África e no mundo inteiro? Qual é a mensagem que você tem, irmão? A mensagem que gostaria de deixar para meus irmãos e que eu falo para mim mesmo também, assim como para ti, é que um cristão ou uma igreja que ignora a Bíblia, ignora Deus. A Bíblia, como repetindo o que já acabaste de falar, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo que a Escritura ela é suficiente para que o homem seja plenamente preparado e apto para toda boa obra. Ou seja, nós não precisamos de mais nada para que sejamos cristãos que impactem a igreja, que impactem o mundo, que tudo que nós precisamos, oração, evangelismo, amor, perdão, tudo que nós precisamos fazer está aqui na Bíblia. O que precisamos fazer, o que eu quero recomendar, exortar ao meu irmão, é que voltemos às Escrituras. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não é fácil, Sim. mas precisamos nos esforçar. Essa é a única maneira que nós temos de compreendermos a vontade de Deus para nossas vidas, compreendemos quem Deus é e o que Deus quer que nós façamos e o que Deus está fazendo nos dias de hoje. Amém. Amém. Então, voltemos às Escrituras, pois ela é a nossa única esperança. Amém. Amém. Aí está a mensagem. Caríssimos irmãos, voltemos às Escrituras. Amém. Então, o cristianismo bíblico é extremamente importante. A palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é autoritária. Então, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você. Deus abençoe, amado irmão e amada irmã. Muito obrigado. Graça e paz. Só lhe deu a glória. Amém. Muito obrigado, irmão. Graça e paz, amado. Falou muito. Amém. Tua palavra, revelação.